era muito complicado. Naquela altura, por exemplo, o meu pai contava, vinham pessoas da Vagueira, trabalhar para a fábrica da Vista Alegre, nomeadamente nos fornos, ou ali da zona da Gafanha do Carmo, e vinham a pé, atravessavam aquela mata toda, porque não havia estrada, e depois atravessavam na barca, aqui para a Vista Alegre. Os trabalhadores vinham de Vagos, de bicicleta, vinham da Gafanha da Queima, vinham da Gafanha do Carmo, atravessavam aqui a floresta a pé para passar a barca, para ir para a Feira dos 13, para vender as suas coisas e comprar, e era assim que passavam na barca. E nós queríamos ir à ilha, queríamos passar a barca. O povo junto, depois eles precisavam, até para irem ao mercado, irem a um médico, onde quer que quisessem. Se queriam ir a Aveiro, tinham de atravessar a pé para irem apanhar a caminhoneta lá adiante na Piada. E às vezes o tempo era tempo ingrato, chuva e de vento, e é um bocado difícil para eles passarem na barca. Vinham à noite, ou do hospital, ou do médico, e não tinham barca e estavam ali da vida inteira para passar. E como é que eles passavam? Ou iam para Ponte de Ilhavo, ou iam para Ponte de Vagos. Eu era uma pessoa dinâmica, está a perceber, nessa altura. E então vieram os dois operários da fábrica, aí falaram várias vezes comigo para ver se conseguimos fazer uma ponte. E então fundei a Comissão de Moradores. Eram 5 pessoas, nós éramos 5 pessoas. Era Manuel Janicas, era o António de Oliveira Fresco, o Manuel Pereira, era o José Mário Vieira. Para mim foi fácil porque tinha muitos amigos e esses amigos colaboraram bastante comigo. Uns deram-nos a pedra para o entrosamento da ponte, para o entroncamento da ponte. Foi oferecida a pedra, foi o Sr. Luís Ribeiro de Moselos, da Santa Maria da Feira. Mas, em primeiro lugar, temos a autorização, pedir autorização para fazer a ponte. Foi pedida a autorização ao comandante da Capitania de Aveiro para ver se podíamos fazer ou não a ponte. E ele deu-nos o sim, logo, imediatamente. Podíamos, sim, senhor. Pedimos o batelão para bater as tacas, a Junta Autónoma de Porto Aveiro, a antiga Junta Autónoma de Porto Aveiro, ao seu diretor. Pedimos o batelão. E o operador do batelão para bater as tacas. A madeira para a ponte veio do Chopal de Coimbra. E então pedi ao senhor diretor de Florestas de Coimbra para nos oferecer a madeira. E então essa firma Louro e Rezende, que eram meus amigos também, aqui de Vagos, tinha uma firma de muitas máquinas e caminhões, transportou-nos a madeira toda, foi a Coimbra, ao Chopal, e trouxe-nos a madeira para a serração. Da firma Povo e Irmãos, as longarinas da ponte, em ferro H. Mas isso foi a Câmara que comprou. Eu tenho aqui os números, 352 mil e qualquer coisa. 1000 escudos, 352 mil escudos. Tivemos três funcionários lá a trabalhar, três trabalhadores. E a fábrica ofereceu um trabalhador para soldar as vigas. Não era preciso mais gente para trabalhar. Nós tínhamos as máquinas que o Sr. Rezende e Louro ofereceu para transportar as coisas. E essas 3 pessoas fizeram a ponte. Foi fácil. A ponte demorou aí, 6 meses, talvez. Quem desenhou a ponte foi a própria cabeça, o próprio o senhor que batia as tacas da APA, da Junta Autónoma de Porto Aveiro. Esse é que estava dentro do assunto, está a perceber? Ele era uma pessoa fora de série. Veio aqui muitas vezes à minha casa, quando dava de comer aqui, que trabalhava aí na ponte, vinha aqui comer. Sim, da construção da ponte, lembro-me desta, ainda ajudei aí muito. Olha, a pregar pregos também. E veio o batelão da Junta Autónoma Porto de Aveiro com uma grua e um bate-estacas para bater as estacas. Depois a outra obra, as tábuas, a pregar, isso já foi malta, pessoal daqui da Gafanha da Bovista, que ajudou. E fazíamos aos fins de semana aí umas bifanas, um caldo verde, umas sardinhas, pronto, tudo. O professor Ragota à frente, dialeto. E foi nessas coisas que eu estava cá de férias, ajudava no que podia também. Pequena, eu não dei o valor que daria hoje à construção de uma obra daquelas, que foi de facto
uma mais-valia para todos nós, de cada uma das margens. A ponte começou a ser construída, e nós já íamos, ainda tinha só os pegões, e nós já íamos a nado agarrado. Agarrávamos a uma, dávamos um bocadinho para o outro, já andávamos a utilizar a ponte antes dela estar construída. Assim que a ponte começou a ter as traves que ligavam, antes de ter as madeiras atravessadas, nós já íamos de pé em cima da ponte para o outro lado, os construtores a ralharem connosco, mas nós não queríamos saber daquilo para nada, nós queríamos era brincar. Antes da ponte, é bom que se saiba que nós aqui, os jovens da Vista Alegre, a partir do mês de junho até ao mês de setembro, nas férias grandes, o ponto de encontro, de manhã e à tarde, era na beira do rio, não é? Porque o rio era a nossa piscina. Foi aí que todos nós aprendemos a nadar. E então não existia a ponte, existia a chamada mota, que eram 2 pontõezinhos de madeira, onde também se nos serviria de prancha para os nossos mergulhos. Havia algumas pessoas, alguma rapaziada, que tinha características que davam saltos muito bons. Nós tínhamos aqui 3 espécies de saltos. O salto era aquele mergulho que se ia a correr através do cais e dava aquele mergulho clássico de cabeça. Depois havia aquele mergulho que a gente chamávamos de caldeirinhas ou de cadeirinhas, em que a pessoa salta e depois mete as mãos nas pernas e vai e cai com o rabo na água, com as pernas. E depois havia aquela tentativa falhada de mergulho de cabeça em que a pessoa bate de chapa na água completamente ali, em que se aleja um bocado, não é? Eram pequeninos, eles tinham que saber nadar pequenos. Os meus filhos, a Graça e a Céu, aprenderam a nadar pequeninos. Eram obrigados, que eles nasceram na água, eram obrigados a nadarem. A primeira pessoa que íamos ensiná-lo a nadar, o exame era ir de uma margem à outra e virem. E a barca, volta e meia, a acompanharem. Alguns tinham medo, já não vinham para cá, tinha que vir na barca. Aprendi a nadar na beira do rio, na corda da barca. Tinha então aquela corda que a levava de um lado para o outro. Ao meio da corda havia uma pedra para fazer peso. E nós agarrávamos na corda deste lado e íamos agarrados à corda até à outra margem. Chegávamos ali, como aquilo tinha íamos todos ao fundo. Toda a gente aprendeu aqui a nadar, nós tínhamos para aqui criancitas, sei lá, 5, 6 anos. Nunca nenhum de nós morreu afogado aqui. Portanto, está a ver, o cuidado que havia, havia muita gente que sabia nadar na altura, não é? E pronto, a Nossa Senhora da Penha de França também nos protegeu algumas vezes e meteu a mão por baixo e deu um empurrãozinho que faltava para a gente chegar à terra, mas quero eu dizer que foi fantástico, porque a barca servia-nos para nós, enquanto esperávamos pela hora de ir para a água, estávamos ali deitados dentro da barca, que o barqueiro tinha uma coexistência pacífica e uma amizade connosco, e às vezes quando ia atravessar para a Gafanha, ou da Gafanha para cá, nós íamos na barca e depois chegávamos ali a meio do canal, e dávamos um mergulhinho e pronto, e depois a vida para cá era a mesma coisa, era como se fosse onde nós quiséssemos. Eu aprendi a nadar com 2 colegas que eram muito mais velhos que eu, o Mário Jorge Troia, o irmão do Dr. Pedro Troia, por exemplo, e o João José, mais conhecido pelo Lau. Então eles um dia, eu não sabia nadar, eles num dia levaram-me para o meio do rio, não é? E um de cada lado largaram-me e disseram-me, agora nada. E eu tive que me desenrascar, sempre com os 2, um de cada lado. E o exame final era atravessar de um lado ao outro a nadar, e então tínhamos e passávamos já éramos nadadores profissionais. Eu aqui, tanto eu como a minha irmã, somos conhecidas a Graça do Rio e a Céu do Rio. Se perguntarem assim, toda a gente sabe quem é. Quero que fique registado que fui muito feliz na Casinha do Rio. Minha juventude na Casinha do Rio foi excelente, foi de liberdade. Muitas aventuras, muita camaradagem. Éramos muitos meninos da Vista Alegre, da minha geração, na altura da mota, antes da ponte. As feiras da fábrica eram curtíssimas, eram 3 ou 4 dias, e então o pessoal todo daqui do bairro passava o tempo lá, passava as feiras na beira do rio. Não havia transportes, não havia
pronto, não se saía daqui. Como não se saía daqui, era ali que se passava, ali, como que ele já há bocado já falou, onde se faziam jogava-se as cartas, jogava-se isto, jogava-se aquilo e depois fazia-se uns lanches. A maré ficava basa e nós íamos enlamear-nos naquela lama preta e vinhamos a correr da mota, de cá de trás, a ver quem é que sujava mais a água, atirava-se à água. Brincadeiras maravilhosas, fomos de facto muita liberdade, muito felizes. A ponte como está agora, nós sentávamos na ponte, punhamos uma perna para cada lado, aquilo tem aqueles ferros, e estávamos ali com o rabo do bacalhau, uma pedra na ponta, e lá estávamos nós à pesca dos caranguejos que aprendemos com o meu pai, o meu tio. Nós cozíamos os caranguejos. A minha avó deixava-nos fazer uma fogueira cá fora, com umas pedras, tipo escoteiro, e cozíamos ali os caranguejos e fazíamos uma merendola. Havia duas motas, do lado da Vista Alegre e do lado, portanto, da Gafanha da Boa Vista, em que havia uma barca e o meu avô andava a fazer o transporte, portanto, da Vista Alegre para a Gafanha da Boa Vista e da Gafanha da Boa Vista para a Vista Alegre. Portanto, era esse o trabalho dele. Portanto, a barca funcionava todos os dias, funcionava por chamamento direto. Havia dois barqueiros que eu conheci, um era o Tio Moraes, que era assim um sujeito assim baixinho, gordo, bem disposto, e o outro mais tarde que apareceu era o Sr. Faustino, chamávamos-lhe o Tio Faustino, como aqui chamam tia toda a gente. O funcionamento da barca funcionava por chamamento, portanto, quem estava do lado de cá, para chamar para o lado de lá, tinha que chamar, então lá, isto tinha que gritar quase a alta voz para ele depois vir e pegar na barca e vir para o lado de cá. Tanto o Sr. João Moraes era da Gafanha da Boa Vista, como o Sr. João Faustino também era daqui da Gafanha da Boa Vista. Sei que a fábrica tinha um palheiro, onde o barqueiro tinha os acessórios do barco. Na parte da Gafanha tinham lá um palheiro que era deles. A barca era da fábrica da Vista Alegre e os barqueiros eram pagos pela fábrica da Vista Alegre. O preço de cada passagem custava, penso que na altura que eram 2 tostões. 2 tostões equivale hoje, nem há cêntimos, se calhar, para dizer o que eram 2 tostões. O barqueiro da minha altura era o Sr. Faustino e ele atravessava as pessoas numa barca. No início à vara, não é? À vara, mas depois mais tarde ligou-se uma corda às extremidades dos dois lugares, da Gafanha da Boa Vista e da Vista Alegre, e era assim que ele fazia a travessia das pessoas, puxava a corda, não é? E então fazia a travessia em segurança, porque se fosse só com a vara, com as marés vivas e as nortadas, muitas das vezes eles iam à rola, não conseguiam controlar a barca. Mas a partir do momento que também colocaram a corda, nós aqui os da Vista Alegre realizávamos algumas malandrices, de vez em quando, não era sempre, mas de vez em quando desapertávamos a corda ao Sr. Faustino, não é? E o homem ficava furioso, ficava fulo e chamávamos-nos muitos nomes, e nós também lhe chamávamos a ele, e para nós era uma delícia ver o homem atrapalhado com a vara a tentar controlar a barca e a barca a ir a favor da maré porque não tinha a corda como reforço para fazer a travessia. Ia-nos levar às vezes um maço de cigarros, a gente estávamos a pescar lá no meio do rio, não podíamos mexer na água. E sabe que a barca tinha um limite, abria àquela hora para passar o pessoal da fábrica e fechava o pôr do sol. A barca, que era da fábrica aqui, a barca tinha lá umas letras, umas palavras, que dizia assim, ou pagas ou vais à volta. Assim umas letras. E nem fumo. Ao dia de feira é que eles tinham mais complicações, que era muito pessoal, que vinha para a feira, e então o pessoal da família de Tio Moraes, do barqueiro, tinha uma bilheteira ali à entrada da ponte, a gente chamava de uma mota, mas aquilo era o cais de embarque. Estava lá a fazerem a cobrança e eles é que tratavam o barco. O pessoal para a feira dos 13. Era muita gente. Vinham lá das Gafanhas, vinham vender as hortaliças, os cereais, vinham vender. Antes de existir aqui a estrada, chamava-se o Caminho da Feira. E porquê? Porque todas as pessoas da Vagueira, da Gafanha do Carmo, Encarnação, aqueles que viviam mais ao lado do sul,
atravessavam aqui a floresta por esse caminho, onde ficou o caminho da feira. Mais tarde fizeram a estrada no tempo do engenheiro Só Marques, que estava de presidente na Câmara de Ilha. Era muita gente e depois ainda havia outra dificuldade, é que muitas vezes traziam animais para vender, que eram os porcos, e era um problema, às vezes eram grandes, e outros, quando eram pequenos, vinham ao colo. Depois tinham que atravessar no barco, mas a barca tinha que encostar ou no sair do cais para ir depois ajudarem a forçar por os porcos para dentro, para virem vender à feira. Como ali a Gafanha era muito vocacionada para a agricultura, batatas, couves, essas coisas todas, as pessoas que faziam o cultivo nas terras vinham na barca da parte da manhã, por exemplo, para aí às 9 horas, e vinham vender aqui para a Vista Alegre, uma espécie daquelas praças antigas, em que as pessoas metem os produtos e depois as pessoas, os residentes, vão comprar e era assim que funcionava. Mas havia um padeiro que ia distribuir lá o pão e tinha então o carrito que ele levava era uma coisa verga com 2 rodas e em cima da proa do barco. Mas ele desequilibrou-se, caiu à água. Levava a corneta na mão, uma corneta lá, mas não largou. Veio outra vez para dentro da barca com a corneta na mão. O carro ficou em cima da proa do barco. Quando a fábrica foi fundada não existia a ponte. E só em 1835, não sei se... Em 1835 é que o José Ferreira Pinto Basto mandou construir a ponte. Uma ponte antes desta, não é? E depois, num dia de temporal, a ponte ficou totalmente destruída. Se visitarem o museu, conseguem verificar no caderno de rascunhos dos desenhos de Victor Rousseau a construção da ponte e também, em jeito de caricatura, quando a ponte foi destruída. Está lá o desenho, as pessoas a nadar no meio do rio, enfim. Sim, havia outra que era mais ao fundo, que servia, segundo eu também ouvi dizer, que havia uma ponte, chamemos-lhe pedonal, talvez, só para o transporte de animais, de gado. Porque eu estou-me a recordar, eu não sei bem como é que eles faziam isso, os mais antigos talvez consigam dizer, porque aqui na festa da Vista Alegre, de vez em quando até touradas aconteciam. E os animais índios vinham lá do lado das Gafanhas, e eu não sei se atravessavam por essa ponte ou se atravessavam o Rio Anado, mas eu acho que era por essa tal ponte que era para a travessia dos animais. Quando a maré fica totalmente vazia, conseguimos ver as estacas da velhinha ponte. Estão lá. Mais tarde foi então a construção da ponte, onde organizaram uma comissão, que era o professor Regota, era a fábrica e eram as autarquias. Através do professor Regota fez-se um peditório, não é? E as pessoas deram aquilo que podiam. A Vista Alegre ofereceu-nos louça para fazer quermesses e no final tínhamos um débito de 144 mil escudos. Para pagar esse débito foi fácil também, porque a fábrica ofereceu-nos uns pratos comemorativos, que eu tenho ali que vos posso mostrar. Um prato comemorativo da inauguração da ponte, foi inaugurada no dia 6 de janeiro de 1979. 1.100 contos, eram contos antigamente, 1.100 contos, foi o total da ponte, o custo total. Nessa altura, nós tínhamos aqui um grupo de jovens, e então nós fomos convidados pelo Sr. Professor Regota para colaborar na angariação de fundos para a nova ponte. E realizámos várias reuniões entre a Comissão da Gafanha da Boa Vista e o grupo de jovens aqui da Vista Alegre. E então eu penso que foi durante o mês de julho e o mês de agosto, agora não posso precisar o ano, se foi em 75, 76, todos os sábados havia género de umas verbenas no Largo do Rio. O arco era fechado, e então havia sempre as tasquinhas com os comes e bebes, havia sempre um grupo de música convidado e alguns artistas muito bem conceituados. Estou-me a recordar, por exemplo, de um artista que era muito conceituado na altura, que
por aquilo que o Sr. Professor Reigota me disse, eles andaram os dois na tropa, eram muito amigos. E esse artista dava pelo nome de Gabriel Cardoso. E ele cantava uma música muito famosa na altura, que era O Festival de Amor. Conheci uma moça aqui, nessa, acho que talvez no primeiro baile que fizeram aqui. Conheci uma moça de Gondomar. E então eu conheci a moça e tal, andámos 10 anos, 9 anos e meio, e depois as coisas acabaram. As peças, eu lembro-me, eles deve ter aí um prato, que eles fizeram uns pratos para venderem, para arranjar dinheiro para a construção da ponte. E assim se conseguiu arranjar algum dinheiro para a construção da ponte, isto não esquecendo a fábrica da Vista Alegre, que também participou, penso que em grande escala, para se conseguir esse tal dinheiro. Foi inaugurado em 79, dia 6 de janeiro de 1979, com a presença do Sr. Governador Civil, o comandante da capitania, da Aveiro e da Japa. E a inauguração foi no jantar oferecido na fábrica, no refeitório da fábrica. Foi um dia de festa. Eu falei, tinha que falar, era claro. E pronto, as pessoas ficaram agradadas. E nós também ficámos agradados com a realização da ponte, com a construção da ponte. E assim as pessoas facilitou muito às pessoas andarem de bicicleta e passar a pé mesmo. Ninguém se aleijou, tudo correu tudo às mil maravilhas. A ponte é construída e, por ironia do destino, o primeiro defunto a passar a ponte foi precisamente o Sr. Barqueiro. O Sr. Faustino. Foi o primeiro defunto que atravessou a ponte. E eu acho que a ponte, claro que facilita a vida das pessoas, facilita o transporte para o lado de lá, criou-se aqui uma dinâmica diferente, mas quebrou um bocado este encanto da barca, porque a barca era outra coisa, a barca tinha outra magia. Penso que foi um benefício para as duas partes, porque nós já tínhamos muitos amigos, os rapazes do meu tempo, já tínhamos muitos amigos na Gafanha da Boa Vista, e com a construção da ponte ainda passámos a ter mais, passámos a conviver muito mais, ficámos muito mais unidos. E nós já tínhamos muitos amigos e muitas amizades na Gafanha da Boa Vista. Porquê? Porque todos os jovens da Gafanha da Boa Vista frequentavam aqui a catequese. E também a Eucaristia às 11 da manhã, vinham muitas pessoas da Gafanha da Boa Vista à Eucaristia aqui da Capela da Nossa Senhora de Penha de França e faziam a travessia na barca, não é? Mas eu penso que beneficiaram as duas partes. Talvez na altura um bocadinho mais a Gafanha da Boa Vista, porque nós estávamos aqui perto de tudo, não é? E eles estavam mais distantes. Mas acho que foi muito positivo para a Gafanha da Boa Vista e a Vista Alegre. Agora passam lá centenas de carros por dia, ou se não milhares. Centenas de carros por dia. E então, com a tropização, com a própria tropização dos carros, aquilo vai se degradando, não é? Vai se degradando. De maneira que eu acho que era conveniente fazer uma ponte nova, em cimento. Foi um benefício, foi, não haja dúvida. E se tiver um bocadinho melhor ainda.